Nossa história começa com um homem como todas as outras. Depois que Jânio Quadros renunciou, Jango assumiu a presidência do Brasil num clima político extremamente adverso. O governo de Jango foi de 61 a 64. Foi marcado pela abertura de organizações sociais. Estudantes, organizações populares e trabalhadores ganharam espaço, causando a preocupação dos que eram podres de ricos, pois o mundo estava no auge da Guerra Fria. Em 13 de março de 64, Jango realiza um grande comício na Central do Brasil, onde defende as reformas de base. Nesse plano, Jango prometia mudanças radicais na estrutura agrária, econômica e educacional do país. 6 dias depois, em 19 de março, os conservadores organizam a manifestação contra as intenções de Jango. Foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu milhares de pessoas nas ruas de São Paulo. O clima de crise política e as tensões sociais aumentavam a cada dia. No dia 31 de março de 64, tropas militares de Minas Gerais e São Paulo saem às ruas. Para evitar uma guerra civil, Jango deixa o país, refugiando-se no Uruguai. Os militares tomam o poder. Começa aí a ditadura militar. Em 9 de abril é decretado o Ato Institucional número 1. Este caça mandatos políticos de opositores ao regime militar e tira a estabilidade de funcionários públicos. De 1964 a 1985, os militares governaram o Brasil. Caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. Os presidentes do Brasil durante a ditadura foram Castelo Branco, de 64 a 67, Arthur da Costa e Silva, de 67 a 69, a junta militar que governou apenas 2 meses, Emílio Médici, de 69 a 74, Ernesto Geisel, de 74 a 79 e João Figueiredo, de 79 a 85. Muito lentamente a democracia foi voltando. Os que tinham sido banidos do país retornaram graças à lei de anistia de João Figueiredo. No dia 15 de janeiro de 85, o colégio eleitoral escolheria o deputado Tancredo Neves, que concorrera com Paulo Maluf como novo presidente do Brasil. Era o fim do regime militar. Porém, Tancredo Neves fica doente antes de assumir e acaba morrendo. Assume o vice-presidente José Sarney. Em 1988 é aprovada uma nova Constituição para o Brasil. A Constituição de 88 apagou os rastros da ditadura militar e estabeleceu princípios democráticos no país. E para deixar bastante claro, ditadura é quando o homem no poder não deixa espaço para outros partidos políticos e não permite que o povo tenha voz. Um grande exemplo disto foi a greve dos professores em Florianópolis em 2011. Onde o governador Raimundo Colombo aprovou à força uma lei que destruiu a carreira dos educadores estaduais, mesmo todos eles estando protestando do lado de fora da Câmara Legislativa. A ditadura naquele momento foi tão grande que o BOP foi chamado para conter os professores que apenas exigiam que a lei fosse cumprida. Nossa sociedade vive hoje num país onde nossos representantes dizem ser uma democracia, o que eu duvido muito. Existe apenas uma ilusão de democracia, ocultando a ditadura nos bastidores. Mas fiquem sabendo, a ditadura militar só acabou porque os próprios militares quiseram. A ditadura pode voltar a qualquer momento.